A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs da Sala Crescimento Cristão, da Escola Bíblica Dominical, da nossa primeira Igreja Batista em Petrolina. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos aqui dar continuidade às nossas videoaulas relativos à nossa revista, que está tratando a respeito de algumas cartas do apóstolo Paulo. 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, de um total de 13. Nós estamos estudando nessa revista essas lições desses 4 livros, tá, irmãos? E nós estamos aqui nesse momento para trazer a lição de número 11. Número 11, cujo tema é o alvo a ser alcançado. E quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, saber o que? Compreender que precisa colocar os seus olhos fitos em Jesus. E o que fazer? Colocar sua vida em direção ao alvo, que é Cristo, e buscá-lo a cada dia. Então, irmãos, nós vamos hoje tratar sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, a essa igreja lá em Filipe. Nós vamos nos ater aqui aos últimos capítulos, que é o 3 e o 4. Normalmente eu estou sendo meio que um fechador de livros. O nosso irmão Zé Alberto, o professor Zé Alberto, começa abrindo o livro e eu estou fechando. Nós vamos finalizar Efésios 3 e 4, que se quiser, irmão, irmã, pode ler, dar uma paradinha aqui no vídeo e ler esses 2 capítulos sobre os quais nós vamos tratar nessa videoaula. Vamos para o nosso texto áureo, Filipenses 3, versículos 13 e 14, bem conhecido, que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz aqui que ele prossegue com os olhos fitos no alvo, e esse alvo é nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos aqui tratar a respeito de 5 pontos sobre como lidar, como fazer, o que o apóstolo Paulo nos ensina nessa busca desse alvo principal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico é vivenciando o cuidado com quem e o que estamos aprendendo. Está lá em Filipenses capítulo 3, nos primeiros versículos 1 e 2, que fala assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança por vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Aqui, o nosso apóstolo Paulo está explicando por que ele continua, mas se justificando pela insistência dele em ter esse cuidado, em admoestar, em exortar a igreja. E aí ele fala para ter um cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e com a circuncisão. Qual é a advertência de Paulo? Diante do aprendizado, Paulo ele requer cautela, cuidado, prudência. Não pode passar despercebido todo tipo de ensino. O que acontecia ali na igreja de Filipe é que havia, sim, ministrações que não eram de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Jesus revelou ao apóstolo Paulo e nos revela através da sua palavra hoje. Então, irmãos, acabavam que pessoas assim, principalmente os judaizantes que queriam insistir em cumprir a lei,
isso fazia com que houvesse uma mudança do alvo que é Cristo. Não pode jamais deixar de tirar os olhos de Cristo, sempre colocá-lo como alvo em nossas vidas. E o uso das palavras cães, maus obreiros e da circuncisão, Paulo sabia identificar muito bem aqueles que poderiam fazer mal aos crentes. E assim, irmão, vem algumas perguntas muito importantes que devemos fazer em nosso coração, em qualquer situação que a gente venha a nos encontrar diante de uma dúvida doutrinária, daquilo que está na palavra do Senhor. Primeira pergunta: o que tem feito parte do nosso aprendizado? Alimenta, nutre o sonho ou fragiliza o alvo de nossa fé? Tem que ser algo que alimenta e nutre os nossos sonhos, aquilo que de bom nós vamos esperar diante de viver o Evangelho. Segunda pergunta: traz clareza ou embaraços para focar no nosso alvo? Não, se for uma pregação que vai trazer embaraço, não, tem que ter clareza. Terceira pergunta: consolida a busca do alvo ou bombeia, melhor falando, a busca dele? Não, tem que consolidar. E por último, os ensinos que recebemos e de quem recebemos recebemos essa ajuda, fazem o alvo ficar mais próximo ou distante? Repetindo, os ensinos que recebemos e de quem recebemos, essa ajuda que recebemos, fazem o alvo ficar mais próximo ou distante? Tem que ficar mais próximo, irmãos, jamais distante, com certeza. Então, igreja, nós devemos fazer esse exercício sempre em nossa mente. Segundo ponto, que nós estamos vivenciando esse alvo que é Cristo. Nem sempre perder é derrota quando perdemos para ganhar Cristo. Filipenses 3,7 diz o quê? O que é que o apóstolo Paulo afirma? Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E eu quero falar aos irmãos aqui o versículo seguinte, o 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória. Tem outra versão que fala que é lixo ou algo como estrume, para que possa ganhar Cristo. Paulo considera como escória para que possa ganhar Cristo. É o que é mais importante. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, os irmãos bem notaram no texto de Filipenses 3, Paulo está se referindo ao fato de que ele é um judeu autêntico, nato, e ele foi circuncidado. Veja que ele está se referindo ao fato de quem mais do que ele bem conhece o que é a circuncisão, porque ele foi ao 8º dia de nascimento, foi circuncidado na carne. Mas para que adianta ter aquele símbolo de aliança, que é a circuncisão, é um símbolo da aliança de Deus com o seu povo, mas se não tem um espírito de justiça, se não tem um amor no coração, se não tem uma adoração genuína ao nosso Deus, o que adianta? É isso que o apóstolo Paulo está querendo falar. E aí ele fala: abra mão desse status, vamos dizer assim, de circuncidado. Abra mão para ganhar Cristo. Para mim o que importa é as coisas que vêm de Deus, em vez de Jesus Cristo. É isso que mais importa. E olha, aquele que nós bem sabemos, os irmãos também sabem disso, nós abrimos mão de muitas coisas para seguir a Cristo. Mas isso é perda para ganhar. Perda que nós muitas vezes fazemos, ocorrem essas perdas, mas para te ganhar. Porque o ganho com Cristo é infinitamente maior, irmãos. E aí vem aqui também essas figuras e fala o seguinte, com relação a colocações aqui que devem ser refletidas no nosso coração. A proposta do nosso coração muitas vezes tem sido a de querer a Cristo,
Quem é que não quer Cristo, sua salvação? Conquanto que muitas pessoas pensam assim, conquanto que eu não precise deixar minhas conquistas pelo pecado. Existem aqueles que fazem isso. Penso dessa forma. Tá? Eu quero Cristo no meu coração, desde que eu continue fazendo aquilo que eu quero na minha mente, também no meu coração. Pecados. O que adianta? E infelizmente, isso é uma armadilha que muitas igrejas estão caindo quando se relativiza o pecado. Segundo, nossos olhos precisam estar fitos em Jesus. E para que isto seja real, entenda que nem sempre perder significa derrota. E às vezes a gente até sente falta de algum hábito, algum mau hábito. Pode ser. Não estou falando aqui hipoteticamente, pode ser. Mas o que importa é que lá na frente, sabe? É muito melhor nossa situação, nosso estado vai estar muito melhor. Porque vamos estar cheios do Espírito Santo. Vamos supor alguém que gosta de se divertir, de beber, e ali traz diversão, alegria, pode até, repito, hipoteticamente sentir essa falta, mas se ele viver o Evangelho, se ele realmente tiver Cristo como alvo, ele vai se encher, não de embriaguez, como diz o próprio apóstolo Paulo, mas vai se encher do Espírito Santo de Deus e vai trazer alegria muito maior e perene e para sempre. Não é verdade, irmãos? Queridos, terceiro ponto. Nossa vida não deve ser motivada pelo aprisionamento do passado. Filipenses 3,13. Já lemos lá no início o texto áureo, mas vamos repetir aqui. Diz assim, e eu vou de novo repetir o 14, porque eu acho importante, queridos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-se das coisas que atrás ficam, já passou, tá vendo? Não podemos ficar aprisionados ao passado. E aí ele prossegue, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, Cristo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. É isso. Nós não podemos, muitas vezes, ficar presos a um passado, quer seja por gosto, quero viver aquilo de novo, ou por remorso, misericórdia, ou por tristeza também, não sei. Mas olha, tudo já passou. O próprio apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios, quem está com Cristo, nova criatura é, e eis que todas as coisas se faz novo. Acaba o passado. E se houver questões de consequências, vamos dizer assim, requisitos, que sentimentos por conta do pecado, Deus fala que os pecados, quando a gente se arrepende e a gente tem uma transformação de vida, é jogados no mar do esquecimento, lá no fundo mesmo. Então, passado, passou. Não pode ficar preso a isso. É importante o passado? Sim, para relembrar coisas boas, para não esquecer coisas boas, corretas, sim, para usar de experiência, claro, mas nunca para ser como uma prisão. E aí, irmãos, um alerta. Quem vive no passado com lamentações não tem tempo para olhar o que está à frente e perseguir o grande alvo da fé. Com certeza. Viver no passado com lamentações não vai conseguir fixar os olhos em Cristo e assim buscar, perseguir o grande alvo da fé. Queridos, o quarto ponto diz assim, vivenciando esse alvo em Cristo. Deve ser desenvolvido em nós o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. Filipenses 4, versículo 6, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Irmãos, aqui já é um tema bem, por si só já dá uma aula, bem interessante, irmãos. É a gente ter essa confiança na providência divina em detrimento da ansiedade humana que nós temos.
Queridos, e eu quero revelar aqui aos irmãos que quem vos fala aqui é alguém que já sofreu muito de ansiedade. Ainda sofre. A gente acaba tendo ali um resquício. Não tem nem comparação com antes de eu conhecer a Cristo e realmente viver essa fé. Não tem nem comparação. Eu glorifico a Deus por isso. Mas não posso deixar de dizer que a gente luta contra essa ansiedade. E de fato, irmãos, se a gente esclarecer o termo ansiedade na prática, é uma maneira de dizer que Deus não cuida, não toma providências, que Deus não faz. Eu tenho frequentemente esse exercício. Quando sou pego numa ansiedade, irmãos, eu penso logo, sabe o quê? Posso estar pecando? Isso é um pensamento meu próprio. Porque se nós ficarmos ansiosos, é porque, ou pode ser, que nós estejamos sem fé, ou com pouca fé. Então, irmãos, de fato, a ansiedade pode sim ser uma forma de dizer que Deus não cuida, que Deus não faz, que de repente Deus não vai agir. Misericórdia disso em nossas vidas. E qual a orientação de Paulo? A maneira de combater a ansiedade, o antídoto contra a ansiedade é desenvolver e crescer na fé. Colocar nossa confiança em prática. E lembrando também do que Jesus falou no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículos 33, 34, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas ali que ali se falava serão acrescentadas. E no 34 fala que baixa cada dia o seu mal. Portanto, irmãos, nossa sociedade, ela leva à ansiedade. Leva à ansiedade. Já é algo que tem essa tendência. Devemos sim buscar na fé a luta contra momentos de ansiedade. E aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando. Não vamos ficar inquietos não. Antes vamos pedir com fé diante de Deus, com súplica e com ação de graças. Que ensinamento maravilhoso, igreja. Queridos irmãos da Sala de Crescimento Cristão. Quinto ponto, irmãos, é o seguinte: independentemente das circunstâncias, somos fortalecidos pelo Senhor. O que é que diz? Esse eu vou dizer. O irmão, a irmã deve conhecer muito bem essa passagem. O que é que diz lá em Filipenses 4, 12 e 13? Paulo diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundâncias. Ele foi rico também, ele passou por privações de pobreza também. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele fecha no versículo 14: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E esse posso todas as coisas é relativo a vencer todas as coisas e viver bem, tanto estando na fartura, como estando na pobreza. Não é que qualquer coisa eu posso, mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, diante de qualquer circunstância adversa ou não adversa. Então é importante de frisar isso. Então é uma frase, um versículo muito conhecido. Em algumas versões é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, certeza de Paulo quanto à provisão de Deus. Ele podia ter abundância ou ter falta, ter fartura, privação. Por quê? Porque o seu Deus, que é o nosso Deus, o fortalecia e também vai te fortalecer, a você e a mim, meu irmão. Fortalecer sempre em todas as circunstâncias boas ou aparentemente ruins, que muitas vezes aquilo que é ruim Deus transforma em coisa boa, em boa consequência. Então, irmãos, é isso. Nós devemos também ter em mente que em qualquer circunstância, não importa as circunstâncias, como diz a canção, te louvarei, nós somos fortalecidos pelo Senhor, porque o próprio apóstolo Paulo
nos dá esse exemplo, nos dá esse ânimo de superar e de saber viver qualquer circunstância, qualquer situação. É fácil? É bem molezinha? Não vou dizer que seja fácil, mas com fé, absorvendo o ensinamento e tendo muita força de vontade, nós conseguiremos, com certeza, para a glória de Deus. Então, queridos, ainda temos uma conexão com a vida. Você pode dizer, veja, você, meu irmão, você, minha irmã, pode dizer a seguinte frase: não importam as circunstâncias, tenho um Deus que cuida de mim. Você pode dizer isso, meu irmão? Vamos dizer: não importam as circunstâncias, porque nós temos um Deus, eu tenho um Deus, você tem um Deus, meu irmão, minha irmã, que cuida de mim, no meu caso, que cuida de você, no seu caso, meu irmão, minha irmã. Ele, próprio Paulo, fala: porque já aprendi a contentar-me. O maior contentamento que temos é estar na presença de Deus e sermos servos do nosso Senhor Jesus Cristo e saber que Ele está conosco e temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É o grande desafio para quem está de olho no alvo, que é Jesus. Tudo isso, irmãos, para que a gente tenha sempre em mente e as ferramentas necessárias para continuarmos prosseguindo com o alvo em Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a gente vai deixar uma atividade de suplemento aqui para vocês. A gente também pode, possivelmente, debatermos mais a respeito desse tema através de uma reunião online, através da plataforma Meet. Mas eu quero que os irmãos também fiquem com essa atividade e possam fazer o seguinte: o estudo que nós estamos tendo aqui na lição 11 é o alvo a ser alcançado, e o assunto é alvos diários para a vida cristã. Tudo isso que nós vemos aqui, 5 tópicos, diz respeito a alvos diários que a gente tem que ter em mente e buscar diariamente. Então o desafio é o seguinte, meu querido irmão, minha querida irmã da sala de crescimento cristão: fazer uma lista de 3 alvos diários para a sua vida cristã. A realização, creia nisso, a realização desses alvos o levará a muitas vitórias. Amém? Finalizando, meus queridos, como colocar a nossa vida em direção ao alvo e buscá-lo? E esse alvo é Jesus, hein? Primeiro, nunca perca Jesus de vista. Nada pode ofuscar Jesus de seus olhos. E o que o inimigo mais quer é fazer com que nós tiremos nossa vista, nossa visão, nossos olhos de Cristo. Muitas vezes por algo ali meio que sorrateiro. Então, irmãos, cuidado. O nosso alvo é Cristo. Devemos sempre estar com nossas vistas, com a nossa visão, fitando no nosso Senhor Jesus Cristo. É um desafio para todos nós. Segundo, cuidado. Muito cuidado mesmo com quem e o que você tem aprendido. Não seja ingênuo na vida espiritual. Seja simples, mas criterioso. Irmãos, e aqui nós estamos fazendo isso. Estudando a EBD. Estudando a Bíblia. E nós chamamos ainda aquele que melhor pode fazer isso por nós. É que ao nós estudarmos a palavra de Deus, nós oremos ao Espírito Santo, porque é Ele que nos dá o entendimento, nos dá o discernimento. Com certeza, irmãos. Terceiro, não deixe o passado conduzir você jamais. Não se prenda ao saudosismo. Ficar ali relembrando o passado. Isso não é bom. Isso serve para mim também, serve para todos nós. Quem olha para trás para se lamentar, não avança. Isso é a mais pura verdade. E também a gente busca fazer esse exercício, porque ele às vezes é natural, lembrar do passado e lamentar. Passado bem recente ou um longo, não importa. O que importa é que a gente tem que abandonar, não lamentar, e sim avançar. E prosseguir firme a carreira, sempre com o alvo em Cristo Jesus. E por último, quarto, aprenda a confiar em Deus, que é o antídoto da ansiedade. Não vamos viver ansiosos, não, irmãos. Vamos buscar fé. Vamos focar na fé em Cristo. Focando em Jesus Cristo, nós vamos esquecer um pouco a ansiedade ou toda, e a gente vai realmente
superar essa adversidade da ansiedade. Queridos irmãos e irmãs, espero que tudo isso que foi ministrado, vindo de Deus, na sua palavra, do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulos 3 e 4, sejam muito bem aprendidos pelos irmãos e que sejam muito bem utilizados na prática por todos os irmãos. Que Deus os abençoe, que Deus assim faça realmente acontecer para todos nós, em todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.